Bom, vamos lá. Esse vídeo é uma confissão e eu acredito que esse vídeo ele é muito mais para mim do que para você que está aí do outro lado assistindo, seja no YouTube, ou seja no Instagram ou qualquer outra rede social. Se você me acompanha um tempo, ou se você não me acompanha também, já faz um longo tempo que eu não gravo nenhum novo conteúdo, não solto nenhum novo vídeo. Eu acho que a última vez que eu gravei alguma coisa assim de vídeo foi no dia 7 de setembro de 2024, um videozinho curtinho de, sei lá, 2 minutos ali, que era o dia da independência, se não me engano, né? E eu tava caminhando na praia e gravei aquele vídeo. Mas nesse vídeo daqui de confissão eu quero praticamente fazer um desabafo, assim, sabe? Colocar algumas coisas para fora que estão passando na minha cabeça, enfim, coisas que eu senti, coisas que eu vivenciei praticamente nesses últimos 2 anos. Eu não sei se já aconteceu com você que está aí, mas se está acontecendo comigo, não sei, às vezes você sentir que a vida profissional, sabe, assim, meio que perdeu o sentido, sabe? E você não sentir mais felicidade, você não sentir mais, sei lá, aquele brilho no olhar, aquela vontade de fazer aquilo que você faz, sabe? E você sentir uma necessidade de mudança, mas você não necessariamente saber o caminho, saber por onde seguir, meio que essa necessidade de mudança, essa falta de brilho, de, sabe, calor no coração, de querer fazer as coisas acontecerem, se misturam com responsabilidades, com contas para pagar, com compromissos que você tem, com uma identidade meio fixada, sabe, assim, daquilo que você está acostumado a fazer, aquilo que já reconhecem sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você gera renda, sobre aquilo que você tem algum reconhecimento profissional, enfim, vamos dizer assim, né, tipo o teu ganha-pão, né? Você fica, como que eu vou falar? Talvez se sente mais confortável em saber de que, eu faço isso ou eu sou isso e, sei lá, vou seguir minha vida daqui em diante, eu sei que isso daqui é meu ganha-pão, então se eu continuar trabalhando, estudando, fazendo as coisas nesse caminho, vou melhorar, vou prosperar, enfim. Mas eu não sei se você já viveu isso na tua vida alguma vez, em algum momento, em alguma idade, em alguma situação. Eu passei por isso quando eu estava fazendo 30 anos de idade. Ontem, do dia que eu gravei esse vídeo aqui, eu estou fazendo 39 anos, né? Então, quando eu fiz 30 anos, eu praticamente, sei lá, tive que me revirar por dentro e encontrei uma nova versão do Thiago, que talvez até a versão que você conhece aí agora, talvez a versão que você acompanhou, estudou comigo, fez cursos, mentorias, enfim, me acompanhou no YouTube. E acontece que essa versão que possivelmente você me conheceu no YouTube, nas redes sociais e tal, como treinador, dentro dessa parte do desenvolvimento humano, sabe? Essa versão do Thiago, ela tá morrendo de uma certa maneira, sabe? Pode ser que no futuro eu mude de ideia, pode ser que no futuro isso reaqueça de novo no meu coração, mas cada dia que passa essa versão do Thiago sobre as leis do universo, sobre a lei da atração, sobre todos aqueles assuntos que eu trouxe aqui demasiadamente e tal, essa versão de compartilhar isso morreu. Está morrendo. E não necessariamente quer dizer que eu deixei de acreditar nisso, ou que eu não acredite nisso na minha vida, ou que eu não aplique isso na minha vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa função do Thiago, especificamente, de compartilhar essa mensagem, eu cheguei meio que numa conclusão de que essa etapa está concluída. Consegui chegar nessa conclusão depois de me rasgar e me costurar durante meses, sabe? Pensar e refletir muito sobre isso durante muito tempo. E, de certa maneira, eu fui buscar também um entendimento, assim, em relação ao que me fez também, sabe, querer mudar isso.
como eu falei no começo desse vídeo, eu penso que esse vídeo ele é muito mais pro Thiago até do que para você que tá aí, sabe? Que pode parecer, sei lá, o Thiago tá querendo dar alguma satisfação sei lá, por que ele tá sumido, por que ele não tá aparecendo, sei lá, e na real, sinceramente, pode servir para você como isso, mas para mim é muito mais um desabafo mesmo, sabe? Assim, eu tava precisando colocar isso para fora externamente, sabe? Porque uma coisa é a gente conversar sobre essas coisas com a gente mesmo, ou às vezes até com a sua esposa, ou com um grande amigo e tal, e outra coisa é você colocar isso a público, entendeu? Assim, tipo, ó, cara, isso aqui é o que é e acabou, entendeu? Eu sei que no final das contas, assim, tipo, cara, você tá vivendo tua vida, as pessoas que me acompanham estão vivendo suas vidas, talvez esse vídeo praticamente não vai ter alcance nenhum, sabe? Nem sei quantos minutos vai ter esse vídeo, mas o fato mesmo é que isso é para mim, sabe? E que se servir para você de alguma forma, se servir para você de alguma maneira, se você tirar alguma lição, algum aprendizado com isso, que bom para você, sabe? E eu cheguei a algumas conclusões sobre essa parte do tipo de trabalho, do tipo de negócio, do tipo de modelo em que eu estava atuando dentro dessa área do desenvolvimento humano e que acabava se englobando também na parte do marketing digital em si, né? Que isso estava me sobrecarregando muito, sabe? E sobrecarregando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente também, sabe? Mentalmente, e que às vezes pode parecer que é fácil, sabe? Assim, tipo, você trabalhar online, você trabalhar de casa, fazer teus horários, e você ter liberdade geográfica, você ter fonte de renda passiva, você poder estar em qualquer lugar do mundo, mas o fato é que isso tem um custo, sabe? E assim, durante 7 anos praticamente da minha vida, 7 a 8 anos da minha vida, do ano de 2016 até o ano de 2022, assim, ali final de 2022, até começo de 2023, que eu acho que foi quando aconteceu minha última turma, online e presencial tinha sido um pouco antes. Durante esses 7, 8 anos, cara, eu trabalhei muito, muito. Você não tem noção do quanto que eu trabalhei nesse período de tempo, sabe? Assim, teve anos de lançar 8 turmas online, fazer 7 eventos presenciais e tal. E assim, às vezes, para quem está em outro nível, faz 10, 20, 30 eventos por ano, faz sei lá quantas turmas e tal, talvez isso pode ser outro nível, mas para mim foi um nível assim, tipo de, cara, muita entrega. E quando eu digo assim, muita entrega emocional, mental, é porque assim, esse trabalho, ele não é um trabalho simplesmente de você pega lá, vai lá e faz, entende? Ele é um trabalho que ele exige muito emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, porque eu sempre, sei lá, às vezes uma cobrança interna, às vezes isso vem do ego, às vezes vem da questão de você não achar que você talvez não vai se sentir aceito, sabe, pelos outros, essa necessidade de, nossa, eu sempre tenho que estar bem, entendeu? Eu sempre tenho que estar feliz na frente das câmeras, eu sempre tenho que estar lá te motivando, eu tenho que sempre estar, sabe, tipo, uhul, vambora, a vida é mais que isso, não sei o quê, deixa essa preguiça de lado, deixa isso, deixa aquilo. E que, na real, assim, isso, por um lado, é importante ter essa mentalidade, claro que é importante ter essa mentalidade para você levar para a vida, só que na prática, na vida mesmo real, não é assim que acontece todos os dias, sabe? Não é assim, a gente sabe que tem dias que a gente está mais para o alto, tem dia que a gente está mais para baixo, e nós não somos robôs, sabe? De simplesmente querermos nos blindar, sabe assim, e nos engessar, de achar que, nossa, eu não posso nenhum dia estar mal, entendeu? Mas eu também sei que isso era muito mais coisa da minha cabeça até do que, talvez, sei lá, do que as pessoas iriam pensar, sabe? Talvez do medo do julgamento, sabe? Pô, sei lá, o cara é um treinador, o cara é um motivador, o cara é incentivador, é coach, é isso e aquilo, mas o cara tá lá para baixo, sabe? Tipo, é uma coisa que às vezes pode parecer contra-intuitivo, mas essa que é a realidade.
eu tive dias e dias, sabe? Claro que na maior parte do meu tempo eu tô, cara, lá no alto, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô grato, eu tô acreditando que a vida pode ser mais e que eu vou ser mais. Mas eu acredito também que essa cobrança ela veio durante muito tempo, sabe? Assim, cara, eu tenho que ser isso, entendeu? De qualquer forma, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar me sentindo assim, eu não posso expor isso. Talvez se você que está aí do outro lado, se você é terapeuta, se você é mentora, se você trabalha nessa parte de desenvolvimento humano, cara, você sabe perfeitamente sobre o que eu estou te falando, sabe? Você entende isso perfeitamente. Eu não posso aparecer porque, nossa, eu tô mal hoje, vou dar uma sumida, vou ficar quieto e tal, não sei o quê. E querendo ou não, assim, estudando muito sobre energia, estudando muito sobre o universo e sobre tudo que permeia a nossa realidade, eu entendo também de que me expor, seja falando, seja compartilhando, cara, isso reverbera positivamente no universo, em outras pessoas e tal, mas também tem um outro lado que, assim, a exposição, até uma certa maneira, ela traz outras situações para você, entendeu? Tem haters, tem comentários maliciosos, sabe? Tem uma série de outras coisas também que, assim, não tem como falar para você que, assim, eu recebo todos os comentários negativos, sei lá, assim, tipo, pô, de coração aberto e tal, sabe? Tem gente que vem com uma faca, assim mesmo, sabe? Querendo te machucar, sabe? Tipo, querendo te dar uma apunhalada e assim, tá tudo bem, essas pessoas, ela tá passando alguma coisa na cabeça dela que faça sentido ela, enfim, querer colocar isso para fora. Eu não duvido nada que possivelmente até nesse vídeo pode acabar vindo alguém aqui e vai lá, pô, seu, sei lá o que, entendeu? Enfim, então assim, eu acredito de que grande parte do que eu comecei a desenvolver lá em 2016 e de conseguir alcançar minha liberdade geográfica, de conseguir, sabe, trabalhar de casa, ver minha filha nascer, estar próximo da minha filha, eu acredito que todo o resultado disso foi também para eu poder ter uma vida mais próxima da minha filha, para eu poder ter uma qualidade de vida, para eu poder ter mais tempo para mim, sabe? Assim, eu digo isso como fruto das sementes que foram plantadas, entende? Não que esse foi o objetivo principal desde o começo, sabe? Isso foi apenas um fruto do trabalho sendo desenvolvido. Ontem mesmo eu gravei um áudio para minha mãe, eu estava falando para ela de que eu me senti, tipo assim, usado nesse período, sabe? E quando eu digo usado no sentido assim de eu deixei Deus fluir sobre mim, sabe? Eu deixei Deus agir sobre mim, eu deixei Deus me guiar, deixei Deus fazer do meu caminho profissional o que tinha que ser feito, entendeu? Seja da minha entrega, seja de noites em claro, seja de, sabe, me comprometer a ler muitos livros, a fazer muitos cursos, a pegar grande parte do dinheiro e colocar em curso para poder pegar mais conhecimento e colocar mais para fora, sabe? Não é todo mundo que faz isso, sabe? Sei lá, muita gente, começa a ganhar dinheiro, vou lá, vou comprar um monte de coisa para mim. E eu não fiz isso, sabe? Eu, na real, a maior parte não, mas uma quantia significativa do quanto eu fiz dinheiro levando os cursos, as mentorias, eu reinvesti em mim e comprava um monte de livro, fazia um monte de curso, fazia um monte de mentoria para pegar e colocar tudo de novo para fora, sabe? Tipo um ciclo interminável de não apenas assim, nossa, eu quero ter apenas o benefício próprio, sabe? Eu quero adquirir isso e conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu puder, dentro da minha capacidade, dentro da minha, enfim, dentro da minha inteligência, dentro do que eu consiga de fato colocar isso para fora, sabe? E de certo modo, assim, dentro desse modelo de trabalhar, eu entendi também de que existiam coisas assim que, sabe, que estavam, sei lá, estavam me drenando um pouco, sabe? Essa necessidade constante de ter que aparecer através de vídeos, a necessidade, tipo assim, pô, se eu quero crescer, eu preciso ter mais pessoas para poder me ajudar nisso, sabe? Ter que ser um bom líder para os colaboradores do meu time, da minha equipe, sabe? Ter essa exposição constante e ficar observando sempre métricas em cima do negócio, sabe? Assim, nossa,
tinha tantas pessoas na live, a gente conseguiu tantos leads para o lançamento, o canal está crescendo com tantos inscritos. Tudo isso são métricas de que, assim, qualquer negócio que você for ter, qualquer empresa que você for ter, qualquer atividade profissional que você for ter, alguns números vão ter que permear o seu negócio, entende? Para que você consiga fazer ele prosperar. Porque se você não entender nada dos números em si, você não vai conseguir fazer esse negócio prosperar, sabe? Não tem muito essa ideia do o negócio prosperou na sorte, na cagada, sabe? Assim, pode ser que aconteça para uma pessoa ou para outra, tá? Não vou excluir todo mundo dessa possibilidade, mas na grande realidade, esses líderes ou esses empresários, esses donos de negócio, eles vão estudar a fundo os números do seu negócio e fazer com que tomem decisões estratégicas para que esse negócio ele cresça a partir daqueles números, ou seja, o número é uma tipo assim, um relatório assim do que está acontecendo e que para ele chegar em outro lugar ele precisa de certa maneira, sei lá, se reinventar, ser criativo para que ele possa chegar num outro patamar. Então, evoluindo, eu percebi de que essa necessidade de mudança junto com as dificuldades de lidar com tudo isso, sabe? E, sei lá, tá, para você ter noção, assim, teve tempo ali de que, tipo assim, tudo que eu queria, poxa, eu vou trabalhar de casa, eu vou ver minha filha crescer e tal, mas teve dia de, por exemplo, a minha filha com 1 ano e pouco de idade, ela, sei lá, tá em casa e eu tá meio que trabalhando o dia inteiro, assim, no escritório e ter contato com ela, sei lá, na hora que ia almoçar, ou um tempinho ou outro. Eu falei, nossa, tá meio errado isso, sabe? Tipo, poxa, eu trabalhei tanto para isso, eu quis tanto isso e, sei lá, eu não tô tendo isso agora. E eu sei que, assim, eu tô falando algo para você que talvez seja diferente da realidade de muitas, muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo, sabe? Poder ver seus filhos crescendo de perto, poder acompanhar o crescimento deles e poder, sei lá, escolher, fazer algo que realmente te preencha o coração, algo que te faça sentido, sabe? Então, essa busca dentro de mim de achar assim, poxa, não tá sendo, sei lá, não tô sendo tão produtivo seguindo esse caminho dessa forma, não está sendo tão produtivo eu seguir fazendo isso e não estava sendo produtivo e também nem estava sendo lucrativo, entende? Porque eu não estava conseguindo ter um resultado legal, financeiramente também falando, sabe? Ou seja, eu estava me empenhando pra caramba, colocando muito esforço físico para colher um resultado muito pequeno. Isso mais no final, sabe? Assim, quando eu resolvi, tipo, dar uma estacionada, dar uma parada e falar, poxa, tem que ir para outro caminho, tem que refletir, eu tenho que fazer outra coisa. Porque tem aquela questão também de que, às vezes, o resultado ele não vai vir para você também refletir e falar assim, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que é só estratégia? Será que eu só tenho que mudar a capa do vídeo? Será que eu só tenho que mudar a abordagem, o tema da live? Sabe? Tipo, ou será que a questão ela é muito mais profunda do que isso? Sabe? Às vezes, eu usava muito esse exemplo de que às vezes a gente vê um fruto, a gente quer mudar o fruto, mas o fruto você não muda ele simplesmente olhando para o fruto, a gente tem que mudar as raízes. E mudar as raízes dá trabalho, mudar as raízes é algo muito mais profundo, muito mais questionador, muito mais intelectual, muito mais profundo mesmo, sabe? Assim, de você, cara, é isso mesmo, eu vou ter que mudar tudo, eu vou ter que, sei lá, recomeçar do zero. É isso mesmo. Então, esse recomeçar do zero, praticamente, eu não acredito muito nessa ideia do recomeçar do zero, porque você sempre começa com a bagagem que você já teve de vida e tal. Mas indo para uma profissão completamente diferente da que eu estava habituado, com rotinas, hábitos, comportamentos, atitudes, saber o que esperar especificamente, eu fui buscar isso, fui buscar o que eu podia fazer diferente, sabe? O que eu, sei lá, o que eu poderia, onde que eu poderia encontrar, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu
sei lá, me sinto puxado, sabe, por isso, tudo mais. E porque eu estava sentindo um peso muito grande de fazer o que eu estava fazendo e de criar as expectativas, de ter essa determinada responsabilidade, sabe? E comecei a me questionar sobre isso, sabe? Assim, tipo, cara, qual pode ser o caminho, entendeu? Para, sei lá, para onde o universo está me guiando, para onde minhas vontades estão me guiando, para onde Deus está falando comigo que eu tenho que ir, qual o chamado que eu estou, sei lá, ouvindo, e prestando atenção e sentindo, sabe? E assim, às vezes, se você está com um determinado problema, não adianta você ficar, sei lá, tipo, a porta tá fechada, você vai ficar só batendo na porta? Cara, será que não é melhor procurar uma chave? Que talvez a chave, ela tá acessível para você, próximo de você. Talvez você vai ficar lá, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, se machucando, estragando a porta toda e talvez você não vai nem conseguir arrebentar a porta, se conseguir chegar lá. Talvez você se machucou todo, estragou a porta e talvez a chave estava bem próximo de você. E nessa... Mas assim, eu tô falando isso, mas... Cara, não foi e não é fácil chegar nessas conclusões, sabe? Cara, assim, meu Deus do céu, eu acho que essa mudança de rota, eu posso falar para você assim, é a mudança de rota mais dolorida que eu já senti na minha vida, sabe? A mais dolorida de todas, a mais significativa de todas, a mais poderosa de todas, sabe? Porque quando eu tinha lá meus 30 anos, eu fiz essa mudança de rota. Hoje eu olho para trás assim, eu falo, nossa, isso foi, sei lá, foi brincadeira, sabe? Assim, foi fácil, assim, aquela. Porque eu estava meio que compartilhando o que eu estava vivendo de transformação e de mudança e sei lá, não é que não doeu antes, mas é que essa, nossa, e ainda dói, sabe, assim, porque vem um peso grande, sabe, assim, de se refletir e pensar, poxa, cara, mas isso tudo que eu fiz, sei lá, milhares de horas de vídeos, cara, vários cursos, várias vidas impactadas, sabe? Não só sobre o trabalho especificamente da mão de obra do que eu fiz, mas principalmente o que esse trabalho fez, proporcionou para outras pessoas, sabe? Acho que esse peso, ele veio, e essa cobrança veio muito mais em cima disso, sabe? Tipo assim, é sério que depois de tudo isso, é sério que depois de todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa plantação, você simplesmente vai... Tudo que isso teve de impacto positivo, sabe? Eu fico muito grato, porque eu recebi, assim, cara, centenas, talvez milhares de depoimentos, sabe? Assim, de pessoas que tiveram a sua vida impactada positivamente. Talvez você foi uma pessoa... Ainda hoje eu recebo isso, às vezes num inbox no Instagram, alguém respondendo um e-mail, mandando um WhatsApp, sabe? Thiago, poxa, tô com saudade dos teus conteúdos, poxa, eu ainda assisto teus conteúdos. Tipo, o canal continua tendo visualização mesmo, sei lá, esse tempo todo parado, né? E, então, assim, esse peso de, tipo assim, cara, eu vou abandonar essa identidade em si para me rasgar todo e me recosturar novamente, né? Guimarães Rosa, eu acho essa frase, né? A vida é um eterno rasgar-se e costurar-se em movimento, né? Tipo isso, né? Então, eu vou fazer isso de novo, nessa idade da vida, nessa fase da vida, com outras responsabilidades agora, com uma filha pequena, com esposa, tipo, um contexto completamente diferente de quando eu tinha 30 anos, que eu, sei lá, estava sozinho, podia ser, sei lá, vida louca, tipo, foda-se, tô novo, se der errado eu tento de novo e tal, enfim, eu ainda me considero novo, mas o tempo está passando, né? E eu comecei a buscar uma série de perguntas, sabe, assim, internas,
de meditar, de caminhar, de pedir a Deus, de buscar, né? Assim, eu vim morar com a minha esposa e com a minha filha na praia, já tem mais de um ano, a gente está vivendo uma vida que possivelmente eu sempre quis viver essa vida, sabe? Próximo da natureza, tipo, tem um coqueiro lindo aqui do meu lado, sabe? A praia tá logo ali na frente, sentir a areia, sentir o mar, ouvir as ondas, dormir ouvindo as ondas, ter esse contato, talvez assim, com Deus tão intenso, sabe? De uma forma assim, cara, todo dia que eu ando ali, eu me recordo de Deus, assim, na força das ondas, ver a árvore mexendo. Às vezes, meio que na cidade, a gente, sei lá, pode acabar esquecendo disso, sabe? Que Deus está nos pequenos detalhes, em tudo, né? O passarinho que você vê, enfim, as coisas, as pessoas, e no sorriso, enfim, da sua esposa, da sua filha, no alimento que você come, sabe? E nessa busca muito constante, assim, eu fui me perguntando assim, cara, o que eu gosto de fazer, o que vem me chamando há bastante tempo, o que eu tenho dado atenção, entende? E desde 2016, mesmo quando eu comecei esse conteúdo, eu já me interessava pelo mercado financeiro, sabe? Na verdade, assim, eu já me sinto chamado pela área de finanças, assim, desde, sei lá, quando eu tinha uns 20 anos de idade, alguma coisa assim. Desde pequeno já gostava de números, já gostava de fazer conta, na escola já fazia conta de cabeça. Quando eu era mais ali jovem ali, estava no bar, já fazia conta de cabeça para quanto que vai dar aí a cerveja que a gente bebeu? Pô, tem 4 pessoas, tem tantas cervejas, você vai pagar 6, não sei o que e tal. A gente, enfim, eu já fazia conta de cabeça, já falava, ó, vai dar a cerveja tanto, cerveja R$8, vai dividir pra gente aqui, pô, vai dar aí R$42 para cada um e tal. Vinha um cara lá fazer a conta, dava os 42 certinho, sabe? Então, assim, sempre tive essa facilidade de lidar com os números, sempre gostei muito disso. E desde, sei lá, 2007, 2005, na verdade, eu já usava um sistema de gerenciamento financeiro. Até o curso Mentalidade de Riqueza, o curso Neuromoney, enfim, muitas das aulas que eu trouxe aqui dessa parte da mentalidade financeira também, eu trouxe para os cursos, eu trouxe também gratuitamente nas redes sociais, tenho envolvimento com isso, né? E eu comecei a me perguntar muito assim, cara, será que meu caminho não está por aí? Será que onde eu quero estar e viver com mais consistência não está dentro desse mundo, né? Porque eu já falo disso pra caramba, se você, sei lá, pesquisar, Thiago Benevides, dinheiro, cara, enriquecimento, prosperidade, riqueza, é um monte de coisa, entendeu? Porque eu sempre amei compartilhar isso, colocar isso pra fora, sabe? E desde 2016, quando eu comecei a fazer dinheiro, assim, 2016, 2017, comecei a fazer dinheiro com essa parte do marketing digital, essa parte dos cursos, eu fui buscar conhecimento de como fazer o dinheiro trabalhar para mim, sabe? Como fazer o dinheiro se multiplicar, como fazer... E aí foi quando eu comecei a investir, né? Primeiro comecei a investir em renda fixa, essas coisas convencionais, né? E no ano de 2017, quando eu estava morando em San Diego, na Califórnia, estava morando em San Diego, conheci um casal lá em San Diego, né, o Douglas e a Camila, né? A Camila até palestrou no meu evento presencial lá em San Diego. E em 2017 a Camila me falou, Thiago, você já ouviu falar de Bitcoin, você já ouviu falar de criptomoedas e tal? E até então, assim, eu tinha escutado falar, mas não, sei lá, não tinha dado a devida atenção, sabe, assim. Eu sempre fui uma pessoa bem antenado, sabe, assim, com tecnologia, de querer estar por dentro das coisas novas, sabe, assim, o que está rolando e tal. E no ano de 2017, eu comecei a estudar sobre Bitcoin, comecei a estudar sobre criptomoedas, e eu fiquei, assim, tipo, fascinado sobre aquele mundo, sabe, assim. E eu continuei estudando aquilo, eu investi em Bitcoin em 2017, comecei a comprar Bitcoin em 2017, sei lá, comprei Bitcoin a $3.000, sabe, vi o Bitcoin batendo... $20.000, entendeu? Depois vi o Bitcoin caindo de novo para $3.000 e fiquei, meu Deus, acabou, perdi meu dinheiro todo e tal. E depois continuei estudando, sabe? Depois veio outro ciclo do Bitcoin. Eu cheguei a fazer algumas aulas, algumas mentorias fechadas sobre criptomoedas, sobre a importância de se investir em criptomoedas, e
E desde 2017, assim, eu nunca deixei de estudar sobre isso, de ler sobre isso, de ver vídeos sobre isso, de, sabe, de estar por dentro desse mundo, de acompanhar esse mundo, principalmente das criptomoedas, mas também o mercado financeiro como um todo. E em 2022, eu estava estudando ainda sobre Bitcoin e vi, poxa, está para começar um novo ciclo do Bitcoin. Foi exatamente no final do ano, quando eu fiz a minha penúltima turma. Inclusive, quando eu fiz uma turma, no começo do ano, eu falei para os meus alunos, eu falei, olha, tá um ótimo momento para se comprar Bitcoin. Na época o Bitcoin estava, acho que 17, 18 mil dólares, sabe, na época, um Bitcoin inteiro. Eu falei, olha, tá num ótimo momento. Isso foi final de 2022, se eu não me engano, para o começo de 2023. Tá um ótimo momento para se comprar Bitcoin. E hoje o Bitcoin está 94 mil, se não me engano, já vai bater 110 mil, né? Uma valorização aí, tá, 93.800. E assim, eu, dentro desse questionamento todo, assim, cara, o que eu quero fazer? Eu percebi que isso estava assim, sabe, me chamando muito. Todo dia eu ia buscar sobre o assunto, todo dia eu ia estudar sobre. Todo dia que eu estava me sentindo mais motivado em ver sobre isso, sobre a mudança de como o dinheiro é transacionado no mundo, a ponto de hoje a gente ver, tipo, país como os Estados Unidos ter sua reserva estratégica de Bitcoin, igual aconteceu com o ouro, sabe? De países terem reservas, outros países querendo ter reserva em Bitcoin, bancos podendo agora custodiar Bitcoin, tipo assim, criptomoedas, talvez você não esteja vendo, mas a disrupção do dinheiro em si, ela está acontecendo, esse dinheiro em papel você quase já não vê mais, certo? Tudo que você vê são números aí no seu aplicativo, e eu sempre gostei muito da tecnologia, de saber o que vai acontecer, sempre fui um cara meio nerd, assim, sabe? Tipo, de ver um pouco à frente o que tá para poder acontecer, sabe? Ver um pouco à frente, tipo, o futuro, não ficar com a cabeça só no agora, no presente, tipo, o que tá acontecendo agora? Qual que é a oportunidade agora, entendeu? Tipo, de ver para frente as coisas e misturou dinheiro, que é um assunto que eu acho muito, gosto pra caramba, com tecnologia, com internet, de certa maneira, tipo assim, eu tô na internet, eu tô online desde 1998, se não me engano. Que foi a época que meu pai comprou o primeiro computador pra gente, era um computador para trabalho, desde a época da internet de escada, ou seja, eu tô conectado na internet há 27 anos. E desde lá, assim, eu sempre trabalhei com internet, entende? Tipo, desde, sei lá, na época que eu fazia trabalho com design, também já estava associado à internet. Desde depois também na agência de publicidade, com essa parte de marketing digital, eu sempre estive na internet, sabe? Desde que, sei lá, eu tive o primeiro computador ali, eu sempre estive conectado na internet. Então não foi uma coisa, tipo assim, nossa, eu comecei a mexer na internet agora em 2018, tem 5 anos. Não, tem 27 anos que eu tô na internet, que eu me conecto na internet. Eu vi os primórdios da internet, vi, tipo, sei lá, IG, internet grátis, vi o KD, lembro de época de bate-papo do UOL, do ICQ, do MSN, do Orkut, todas essas parafernálias que você puder imaginar do passado aí, eu vi isso. Vi muitas coisas nascerem e morrerem, sabe? Tipo, o ICQ eu vi nascer e morrer, o MSN eu vi nascer e morrer, o Skype. Eu vi ontem que o Skype, inclusive, vai morrer, a Microsoft vai descontinuar, sabe? E eu me senti muito puxado por isso, eu me senti muito com vontade, tipo assim, cara, e se eu vivesse disso? E se eu trabalhasse com isso? E se eu usasse também todo o conhecimento que eu tenho dentro dessa área do desenvolvimento humano, essa área da gestão emocional, essa área da mentalidade, essa área do comportamento, se eu unisse isso com isso que eu estou estudando, com isso que eu estou aprendendo? E eu te falo assim, eu possivelmente esse é o maior desafio que eu assim já enfrentei na minha vida, sabe? Em relação a atuar como trading profissional, sabe? É a parada mais louca e gostosa e incrível e, cara, assim, surreal que eu já vivi na vida. Não tem nada parecido com isso, porque
acho que tudo que eu desejo me tornar como ser humano envolve dentro dessa profissão, porque exige disciplina, exige controle emocional, exige regras, exige, cara, você tá atento, você deixar de ter viés, você deixar de julgar. É um trabalho interno que eu tô vivenciando, que eu tô experimentando nesses últimos 2 anos, que eu vou te contar uma coisa, assim, eu nunca vivi nada parecido com isso, nem próximo disso, nem perto disso, sabe? Eu descobri o quanto que eu não tinha autocontrole sobre a minha biologia, sabe? Autocontrole sobre sobre o meu corpo, sobre o que eu fazer, o que não fazer. É fácil, às vezes, falar uma coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas é diferente quando isso envolve emoção do dinheiro, quando isso envolve emoção de ganhar e perder, sabe? É uma coisa muito louca, mas é muito gostosa. E eu senti esse chamado, sabe? Eu fiz praticamente horas e horas de, sei lá, de praticamente uma terapia, processos de coaching, usando inteligência artificial, sabe? A me ajudar a lapidar isso, como que eu posso dizer, a lapidar mesmo, sabe, isso, me mostrar, cara, é esse caminho mesmo? Por que é esse caminho? E o que mais prova que é esse caminho? Será que é esse caminho? Eu não vou perder o outro lado? Eu criei um assistente, tipo assim, coach, master coach, terapeuta, muito, muito, muito foda, nutri com muito conteúdo e, sabe, tipo assim, tive horas e horas e horas e horas e horas e horas e mais horas de conversas profundas com esse agente de inteligência artificial a me ajudar a me questionar se realmente isso, se eu quero realmente isso, por que isso é importante para mim, por que eu quero isso, por que eu deveria deixar de lado uma outra profissão, por que eu deveria ir para essa, como que eu posso misturar as duas coisas, sabe? E depois de muito, muito, muito tempo mesmo fazendo esse trabalho, eu cheguei já nessa decisão, sabe? Tipo assim, eu já estava decidido, mas eu já estava inclinado, mas, tipo assim, de bater martelo, de falar, esse é o único caminho, não tem outro caminho, o caminho é esse, e é aqui que eu me vejo. Eu cheguei nessa conclusão de que é esse o caminho, é o caminho que eu vou seguir, eu vou ser uma pessoa que daqui para frente eu vou compartilhar novidades sobre esse universo dessa tecnologia fantástica que é a blockchain, que é o Bitcoin, que são as criptomoedas, o quanto que isso está impactando suas vidas, queira ou não, isso está acontecendo na tua vida, o quanto que o dinheiro que você tem hoje ele está se desvalorizando, o quanto que o investimento que você pensa que está te retornando 10, 15% por ano, o quanto que isso é uma enganação, o quanto que existe, a gente ainda está no início de uma nova era tecnológica e que ela é tão disruptiva quanto foi a internet, sabe? Quando você para e vê hoje, tipo assim, a evolução da internet de, sei lá, da década de 90 para hoje, você vê o quanto que a internet evoluiu. Hoje você pode mandar uma mensagem para alguém, tipo, instantaneamente. Você consegue fazer um vídeo, assim, em segundos e você, sei lá, postar online, a pessoa no outro canto do mundo consegue assistir, sabe? Tipo, no primórdio da internet não era nada disso, entendeu? E para você ver o quanto que as coisas evoluíram nesse período de tempo. E eu acredito fortemente que uma revolução do dinheiro, uma revolução da forma como as pessoas trocam as coisas, ela está acontecendo bem agora, ela já começou e muito poucas pessoas ainda sabem disso ou podem, sei lá, usufruir disso de uma maneira interessante, sabe? E utilizar essas tecnologias hoje, através dessas tecnologias, você consegue enviar um montante financeiro para alguém numa outra extremidade do mundo sem ter um intermediário, sabe? Que come parte do teu valor. Se você já precisou alguma vez, eu quero mandar um dinheiro daqui do Brasil para alguém que está nos Estados Unidos, ou na Austrália, na África, sei lá qual lugar. O dinheiro para chegar lá demora pra caramba. Outra coisa que para o dinheiro chegar lá, esses intermediários eles vão comendo uma partezinha
do valor que chegaria lá. E com as tecnologias que a gente tem hoje, além de ser muito mais rápido, você perde muito menos. Você paga taxas infinitamente menores do que você pagaria para essas grandes empresas que só lucram, sabe? E você tem o poder do valor de algo intangível, que é o Bitcoin. Você não tem ele materialmente, né? Mas você tem uma tecnologia extremamente avançada e que a cada dia cresce. E daqui para frente eu vou compartilhar sobre isso, eu quero compartilhar sobre isso. Não sei com que frequência eu vou falar sobre esses assuntos, eu vou fazer um vídeo por semana, 2, 3, qual vai ser o formato, eu não tenho a mínima noção. Não sei se eu vou fazer também, não sei se eu vou botar a cara quanto a isso, sabe? Não quero te vender nenhum curso, não quero te vender absolutamente nada. Eu não estou no momento de ter produto, serviço sobre isso. Eu só estou realmente aqui compartilhando algo que está me libertando, sabe? Algo que está me libertando para o novo, para esse novo ciclo da minha vida. Afinal, fiz 39 anos ontem. Eu acredito que tem um novo ciclo, até pela análise numerológica que eu fiz, por uma série de coisas que eu fiz, que eu estudei, que eu me refleti para dentro, sabe? Inclusive, esse vídeo é uma etapa, um processo desse novo momento, sabe? Eu, sinceramente, não tinha a mínima ideia de quantos minutos esse vídeo ficaria e eu desejo profundamente de que eu tenha coragem, capacidade e ousadia suficiente de dar esse salto, que é praticamente um salto no escuro, porque por mais que eu tenha muito conhecimento, por mais que eu tenha muita dedicação, eu estou há 2 anos, desde 2017 eu já me sinto chamado por isso, mas de virar essa chave, sei lá, deve ter 1 ano atrás que eu virei essa chave e falar, o caminho é esse, mas de estar realmente decidido e falar, poxa, eu vou de verdade me profissionalizar nisso e vou ser um vetor de divulgação nisso, isso tem muito pouco tempo. Então eu sei que para a gente masterizar qualquer coisa, a gente precisa de mais experiência, de erros e acertos e buscar informação com outras pessoas, e eu acredito de que se eu for compartilhar alguma coisa, vai ser dos desafios que eu estou passando, vai ser da minha evolução, vai ser, enfim, das situações do que eu estou vivendo nesse momento de vida agora, sabe? Então, enfim, espero que se você assistiu isso daqui até o final, ficaria até curioso de saber o seu nome, se você conseguiu chegar aqui até o final, de verdade mesmo. Se quiser deixar aí nos comentários, falar, Thiago, cara, assisti tudo isso aqui, se isso te tocou de alguma forma, se te tocou de alguma maneira, eu ficaria feliz de saber disso também. Mas, mais uma vez, esse vídeo eu gravei praticamente ele para mim mesmo, sabe? Ele não foi para, sei lá, para querer convencer ninguém de nada, ou não sei, é um vídeo para mim, é uma forma de me libertar e de saber também de que quando a gente, sei lá, fala algo além de si mesmo, né? É diferente quando você dá a sua palavra para alguém, sabe? É diferente. E hoje eu estou dando minha palavra aqui, minha cara a tapa, enfim, colocando a público aqui totalmente sem casca, totalmente sem medo, totalmente sem, sei lá, expectativa, se vai ter like, se vai ter view, se vai ter comentário, sabe, eu tô um pouco me fudendo para isso, para ser bem sincero mesmo, sabe, tô um pouco me importando, porque eu sei que o que mais vale é colocar para fora aquilo que eu estava precisando colocar para fora, sabe? E eu desejo profundamente também que, se algum dia na sua vida você estivesse sentindo assim como eu me sentia, como eu estava me sentindo, e eu te falo uma coisa, eu estou me sentindo muito melhor agora. Depois de 45 minutos aqui praticamente aqui falando, gravando esse vídeo, peguei, liguei a câmera e estou gravando, não foi uma coisa planejada, assim, tipo, todos os pontos. Eu tinha até um ponto ou outro aqui que eu queria tocar, entendeu? Mas nem vou falar outras coisas também. Falei coisas que, sei lá, não ia falar. Eu falei coisas que, sei lá, eu falei o que eu tinha que falar.
e ponto final. Então, é isso. O novo Thiago começou e daqui para frente, você vai ver ele. Daqui para frente, o novo Thiago começou. Beijo grande no seu coração. Até mais.